E aí nós vamos falar do batismo no fogo, para a gente entender o que é essa referência aqui que é feita. Então vamos abrir lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Aqui é o momento que João Batista, né, ele está falando a respeito de Jesus. Ele fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista, nesse texto aqui, vai falar sobre esses 3 batismos, o em água, que era o que ele já estava praticando, que depois Jesus ele mandou que os discípulos continuassem praticando e fizessem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dentro dos contextos que ele apresentou. Batismo no Espírito Santo, que a gente viu na última aula dessa matéria, que acontece no momento da conversão. Então a pessoa, ela entende a mensagem do Evangelho e o momento que ela adere a essa mensagem, que ela arrepende dos pecados e crê que Jesus é o suficiente para salvar, ela é batizada no Espírito Santo. O Espírito Santo vem, passa a habitar dentro da pessoa e a pessoa, ela recebe pelo menos um dom, né? Pode ser mais, mas pelo menos um dom para que ela possa, então, iniciar o processo de testemunhar de Jesus para outras pessoas, que é a razão principal do Espírito Santo, para que mais pessoas possam se converter. E aí o batismo com fogo, a história do batismo com fogo começa lá em Êxodo, capítulo 19. Vamos abrir lá, Êxodo, capítulo 19. É aquele texto que Deus aparece para Moisés no Monte Sinai e para o povo de Israel, e ele manda que o povo de Israel se ajunte no entorno do Monte Sinai e que o povo se prepare, porque ele viria até o povo para que o povo pudesse ouvir os mandamentos de Deus. Então lá no capítulo 19, Deus manda o povo se preparar de forma diligente e explica aqui no versículo 5: agora, pois, se vocês ouvirem a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. No versículo 6, Deus fala então 2 coisas. Reino de sacerdotes, ele está falando sobre a missão, sobre o que o povo vai ser para as outras nações, como que o povo de Israel vai alcançar os outros povos. Quando ele fala sobre nação santa, ele está falando sobre a vida interior das pessoas. Como que as pessoas seriam, como que elas se conduziriam, como que elas conseguiriam lidar com seus desafios, com seus problemas no dia a dia, a partir da perspectiva de como Deus queria que isso acontecesse. E aí, obviamente, a Bíblia ela traz para nós essa ideia clara de que nós não damos conta de fazer ou guardar os mandamentos de Deus pelos nossos próprios esforços. A gente precisa de que Deus participe disso com a gente. E aí Deus, então, ele vai começar a explicar algumas coisas para o pessoal que vai se concretizar lá no Novo Testamento. Então, olha só que interessante. Lá no capítulo 20, Deus fala para o povo de Israel os 10 mandamentos. Então ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Ele aparece para o povo no meio daquela nuvem escura que estava no Monte Sinai, e de cima do monte ele prega para as pessoas, para o povo de Israel que está lá embaixo, e ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim, não façam para vocês imagem de escultura, não tomem o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo, nem a mulher, nem os bens, nem as coisas dele. E aí quando Deus dá os mandamentos para o povo e fala os mandamentos para o povo, a primeira reação do povo está aqui no versículo 19. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. E aí Moisés falou: não temais, Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Mas o povo estava longe em pé. Olá, boa noite, tudo tranquilo? Então o povo estava longe em pé
Estamos em Êxodo capítulo 20, falando do batismo no fogo, do Pilares da Vida Cristã, batismo no fogo. Então, o povo se afasta daquilo que Deus tinha falado para eles, que eram os 10 mandamentos, que na Bíblia, os 10 mandamentos, obviamente, eles não são todos os mandamentos de Deus, Deus dá vários outros mandamentos para o povo, mas os 10 é como se eles fossem a síntese do que é que Deus quer. Então, todas as outras coisas que vão ser faladas, de alguma maneira, eles estão conectados aos 10 mandamentos. Quando Deus dá regras sobre como é que você tem que tratar as pessoas com justiça, ou não furtarás. Deus vai explicar que não furtarás não é só você não pegar o dinheiro do cara escondido. Não, furtarás implica em como é que você faz seus negócios, como é que você cumpre os seus combinados, como é que você... O não matarás não é só não tira a vida da pessoa. Também tem a ver com como você trata as pessoas, a maneira como você lida com os seus problemas com as pessoas. Então, e isso vai acontecer no resto da Bíblia, isso vai acontecer tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Esses mandamentos eles vão se desdobrando para aplicações práticas deles. Só que mesmo assim, o povo de Israel não queria. O povo de Israel achava isso muito difícil. E aí, vamos pular lá para o capítulo Êxodo 31. A gente chega aqui no capítulo 31 e no versículo 16, depois que Deus está dando leis, explicando leis e etc., ele fala assim no versículo 16, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então o que Deus fez? Todos aqueles mandamentos que Deus tinha falado lá no capítulo 20 para o povo de Israel, depois ele vem e explica para Moisés alguns desdobramentos desses mandamentos, algumas aplicações desses mandamentos, e aí Deus ele vai lá e ele pega de uma pedra lá do Monte Sinai, né? E próprio Deus, ele talha 2 pedras e nessas pedras ele vai escrever os 10 mandamentos. Ele vai colocar os 10 mandamentos lá. Às vezes a gente acha assim, ele colocou 5 mandamentos de cada lado, porque não deu para escrever tudo de um lado só, ele colocou no outro. A ideia das tábuas dos 10 mandamentos não é essa. A ideia é que nas 2 tábuas estavam os 10 mandamentos, porque eles serviriam como se fosse um contrato que tem 2 vias da mesma coisa. Por isso que as tábuas dos 10 mandamentos tinham que ficar na Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos. Porque ali era o lugar que um homem, o sacerdote, o sumo sacerdote, encontrava com Deus. Aquele era o lugar que tanto Deus quanto o homem veriam o acordo que eles fizeram, o contrato que eles fizeram, que é o que significa a palavra aliança no Antigo Testamento. Então, quando Deus fala assim, essa é a minha aliança com vocês, vocês vão guardar a minha aliança, Deus está falando de um contrato, de um acordo que ele está fazendo com o povo de Israel. Depois, o Moisés, quando ele desce do monte, logo no capítulo 32 aqui, ele vê o povo estava adorando bezerro, porque enquanto Moisés estava lá em cima batendo esse papo com Deus durante aqueles 40 dias, o povo ficou fabricando bezerro de ouro lá embaixo, começou aquele processo de idolatria, aquela coisa toda. Quando Moisés desceu, ele enlouqueceu, e no versículo 15 diz assim, voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda estavam escritas, então era frente e verso, né? As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse para Moisés, alarido de guerra. Moisés falou assim, não, eles estão aprontando e bagunçando lá embaixo.
Versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, viu Moisés o bezerro e as danças, então acendendo-se-lhe a ira, ele arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Então quando Moisés ele desce, ele vê aquela situação, ele se ira e ele quebra essas tábuas dos 10 mandamentos aqui. Tem todo o desencadeamento aqui do processo da questão do bezerro, ele manda destruir o bezerro, dá para as pessoas beber, tem gente que morre nesse dia aqui por conta da idolatria que eles tinham praticado, e etc. Quando a gente chega lá no capítulo 34, diz o Senhor a Moisés, no versículo 1, lavra 2 tábuas de pedra. Então Deus falou assim, eu não vou mais fazer as tábuas para você, né? Faz você as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Né? Então, isso aconteceu, Moisés ele lavra as tábuas, Deus ele escreve os mandamentos aqui de novo, né? Enche aqui de não farás isso, não farás aquilo, não farás aquilo outro, enche as tábuas de mandamentos ali de novo, né? E aí vem uma questão interessante, que é o que vai fazer sentido no resto dos textos. Na Bíblia diz que Deus ele escreve nas tábuas, ele mesmo, ele pessoalmente escreve nas tábuas, tá? Quando a Mishnah, o Talmud, vocês vão lembrar que na aula passada, acho que o Charles me perguntou sobre o Talmud, né? E eu estava explicando que é um documento que os judeus fizeram que era paralelo a isso aqui, para poder explicar mais detalhadamente algumas coisas. Quando o Talmud ele vai falar a respeito das tábuas, os judeus têm na tradição que a maneira que Deus utilizou para poder fazer isso e escrever os mandamentos era através de umas coisinhas de fogo assim, que vinha, batia na pedra e literalmente imprimia na pedra o mandamento. E deixava as letras lá do jeito que Deus queria que tivesse. Então vinha outro fogo desse aqui, batia na pedra e escrevia ali de novo o mandamento, e Deus foi fazendo isso dos 2 lados conforme ele tinha feito. Então essas mini labaredas de fogo era o jeito que Deus utilizou para impressão. E aí a gente tem que pensar que hoje, quando a gente fala em impressão, a gente fala sobre imprimir a tinta, né? Então a impressora vai lá e imprime a tinta no papel, ou a laser, né? Então a impressão a laser utiliza o mesmo processo de fogo. Quando a gente fala sobre impressão a nível industrial, a gente também está falando de fogo, né? São aquelas máquinas mais potentes que vão imprimindo ali no metal, em alguma coisa, às vezes na própria pedra, para poder desenhar, escrever, contornar alguma coisa, deixar alguma coisa grafada lá. Então, essa expressão imprimir, na época, obviamente, não era com tinta. Eles não tinham impressora, eles não tinham a prensa para poder fazer isso. A prensa foi inventada em 1500 e pouquinho ali pelo Gutenberg. Então, isso que acontece. Os 10 mandamentos, eles são dados para o povo judeu, e Deus manda que o povo comemore uma festa chamada de Simchat Torah, que era uma festa que ficava durante a festa de Pentecostes. Então, o que eles celebravam? Quando a gente vai lá em Levítico, capítulo 23, você vai ver ali no versículo 4, ó, são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado,
No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, a Páscoa do Senhor. Então, a primeira festa era a Páscoa, que celebrava a saída do Egito. A saída do Egito. Quando a gente avança lá para o versículo 15, diz assim: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes ao molho a oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Essa festa aqui, que nós chamamos de festa de Pentecostes, porque é a ideia de esperar 50 dias para poder comemorar, em hebraico é a festa de Shavuot, que literalmente significa a festa das semanas. Essa festa era para celebrar que Deus tinha dado os 10 mandamentos para o povo de Israel no Monte Sinai. Então, quando a festa de Pentecostes surge, ela surge nesse contexto dos mandamentos aqui, tá? Tranquilo até aqui, gente? Para entender essa construção? Vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 31. A outra festa principal, então a gente tem aqui, ó, Pentecostes, vou anotar aqui. Pentecostes, que é a dádiva da lei. A outra festa que a gente tem aqui no capítulo 23, que é no versículo 34, diz: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Então a festa dos tabernáculos fechava as 3 festas principais. Haviam outras festas, como o dia da expiação, que é o dia de Yom Kippur, ali no versículo 26, a festa das primícias, a festa do sábado, e o Rosh Hashanah, que está lá no versículo 23, que é uma festa que eles celebravam, que depois virou o Ano Novo Civil, o calendário civil judaico. Então as festas, 7 festas de Deus estão aqui, mas nós temos as 3, vamos dizer assim, as 3 festas principais que o povo de Israel celebraria ao longo do ano. A festa dos tabernáculos era uma festa para trazer ao povo humildade, para que eles entendessem o período de peregrinação. Então, por 7 dias, o cara, não importa se ele era rico, pobre, se era o rei, se era o escravo, eles tinham que sair de casa, montar umas barracas na rua, umas cabanas na rua, eles tinham que morar por 7 dias numa cabana. Então, por 7 dias, nivelava todo mundo era igual, vamos dizer assim, em Israel, para que eles se lembrassem do tempo que eles ficaram no deserto, caminhando em tendas, em cabanas, para que eles pudessem se lembrar de como que Deus cuidou deles e etc. E eles, então, fossem relembrando essas questões ali. Tem alguma dessas elas são praticadas até hoje? São, todos os judeus praticam. Nós estávamos semana passada, inclusive, nessa festa dos tabernáculos. Você joga no Google lá, festa dos tabernáculos em Israel, você vai ver como é que é até bonitinho assim as cabanas que eles fazem, né? Hoje eles constroem, colocam umas treliças assim, umas madeiras, enfeita por cima com folhas e tudo, e põe uma barraquinha ali debaixo e dorme ali. Outros fazem só barraca de camping mesmo e põe tipo no quintal da casa dele e dorme no quintal, né? Então o judeu praticante até hoje ele celebra todas as festas, eles comemoram todas essas festas ali. E a gente vai ver que cada uma dessas festas ela vai ter um simbolismo, tá? Dentro da construção do povo de Israel. Então, por exemplo, a Páscoa, a gente sabe, simboliza a saída do Egito, mas dentro do cristianismo é quando Jesus morre, né? Ele morre na Páscoa e Jesus pega elementos da festa da Páscoa, parte ali o pão e o cálice com os discípulos, fala: esse é meu corpo, esse é o meu pão, ou seja, ele substitui o papel do cordeiro na Páscoa. Depois Paulo vai escrever que Jesus é o nosso cordeiro pascual. Então a Páscoa
ganha o significado da morte de Jesus, né? Do sacrifício de Jesus e da ressurreição de Jesus, que é o que nos garante a nossa saída do Egito, a nossa libertação da nossa escravidão, que é o pecado, né? A festa dos tabernáculos, a gente vai ver essa palavra aparecendo no Novo Testamento. Abre comigo ali, ó, em João, Evangelho de João, capítulo 1. Quando João fala assim, ó, no versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas no versículo 14 ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A palavra que João utiliza nessa passagem é tabernaculou entre nós, ele armou a sua tenda entre nós. Porque ele não é daqui, ele é do céu, a casa dele é o céu, mas ele veio peregrinar aqui na terra. Então, que a encarnação de Jesus seria Deus na festa dos tabernáculos, na prática, colocando que seria a tenda dele, essa limitação carnal que a gente tem aqui, e vindo peregrinar por um tempo durante o tempo que a gente está aqui. Quando a gente fala da volta de Jesus, lá no capítulo, em Apocalipse, ó, Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse, capítulo 20, mostra aqui no versículo 9, quando o Satanás está ali no final dos 1000 anos, ele é solto e ele vai tentar atacar Jerusalém de novo, e Jesus, etc. Ele fala aqui, ó, marcharam então pelas superfícies da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então mostra que os cristãos, os que morreram com Jesus e já tinham ressuscitado porque Jesus voltou, né? Nós vamos estar acampados em torno de Jerusalém. Então a volta de Jesus também resgata a questão dos tabernáculos. Então o tabernáculo fala sobre os momentos que Jesus vem e volta. Que ele vem e volta. Então vai trazer esse significado. Sobra a festa do Pentecostes. Né? Então o que essa festa ela vai ter de em comum? Vamos voltar lá em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Versículo 31. Ele fala assim, ó. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Então, Deus fez uma aliança com o povo. O símbolo da aliança era a lei sendo dada ali no Monte Sinai, nas tábuas, impressas nas tábuas. Deus vira agora, através do profeta Jeremias, e fala que ele vai celebrar uma nova aliança. E ele diz como que vai ser essa nova aliança. Ó. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então ele está falando de qual aliança? Do Monte Sinai. Então não vai ser mais como essa aliança daquele dia. E isso aqui nós estamos falando de um acontecimento que para Jeremias tinha acontecido já há 700 anos atrás. E Jesus viria daqui a uns 500 anos. Né? Então ele está falando de um período de transição. Porquanto eles, o povo de Israel, anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois naqueles dias, diz o Senhor. Na mente eu lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, o que Deus está falando? Que ao invés dele imprimir a lei numa pedra, como ele tinha feito na primeira aliança, ele ia imprimir na mente e no coração das pessoas.
Então, ao invés da lei se tornar ou ser uma coisa externa, que a pessoa ia ter que olhar lá e, agora eu tenho que fazer isso aqui, que droga, eu tenho que me sacrificar nesse sentido aqui, que dificuldade, eu tenho que obedecer esse mandamento aqui, que o povo de Israel falhava frequentemente, rejeitava frequentemente. Deus fala assim, eu vou colocar isso dentro da pessoa. Eu vou fazer com que isso venha de dentro da pessoa e não mais que a pessoa tenha que ir até esse tipo de coisa aqui. Então essa profecia de Jeremias, de que a lei seria impressa na mente e no coração, ela vem caminhando ao longo do tempo, quando fosse acontecer essa nova aliança. Quando Jesus vem, e aí vem uma coisa interessante, vamos abrir lá em João, ele vem, morre, ressuscita. Quando ele está, um dia antes de morrer, ele pega os elementos e fala, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então Jesus está explicando que esse momento ele está acontecendo, que essa situação ela está se concretizando. Quando Jesus ressuscita, lá em João, no capítulo 20, no versículo 22, olha só que interessante. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Isso aqui aconteceu no dia da ressurreição de Jesus. No dia da ressurreição, os discípulos, naquele domingo da ressurreição, os discípulos que estavam ali, receberam o Espírito Santo. Então nós estamos falando ainda da Páscoa. Agora todos eles tinham o Espírito Santo. Esses que estavam presentes aqui foram batizados no Espírito Santo na Páscoa, não no Pentecostes. Mas Jesus, quando ele vai ascender aos céus, a Bíblia conta que ele fica 40 dias aqui na terra, depois que ele ressuscita, conversa com um, conversa com outro, some, aparece, organiza um negócio, organiza outro. Vamos abrir lá em Atos. Lucas, no capítulo 1 de Atos, ele diz que eles perguntam, quando Jesus está para subir aos céus, 40 dias depois da ressurreição, eles falam assim, então os que estavam reunidos e perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que você vai restaurar o reino em Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que nós temos aqui? Nós temos dois públicos nesse momento. Nós temos algumas pessoas que já tinham recebido o Espírito Santo 40 dias atrás, lá em João capítulo 20, que eram os discípulos que estavam reunidos no cenáculo ali, quando Jesus apareceu e soprou sobre eles e falou para eles receberem o Espírito Santo. E nós tínhamos mais um outro grupo de pessoas, talvez mais umas entre 100 e 500 pessoas, a Bíblia não dá exatamente o número, mas diz que Jesus apareceu para 500 pessoas depois que ele ressuscitou, então a gente não sabe se essas 500 estavam presentes aqui, ou se ele apareceu aqui, acolá, e esse dia tinha umas 120. E aí, Jesus tem, essas outras pessoas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Quando chega no capítulo 2 de Atos, no versículo 1, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então o que ele está me falando? Que foi 10 dias depois que Jesus ascendeu aos céus e foi 50 dias depois da Páscoa, que foi o período que o próprio Jesus ele tinha morrido e ressuscitado. Então ele está falando assim, 50 dias depois que isso aqui aconteceu, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. A expressão que é utilizada por Lucas aqui é a mesma expressão que o Talmud vai usar para dizer ou para descrever como que Deus escreveu
nas tábuas, os 10 mandamentos. Essas labaredas que pareciam linguetas, que é o jeito que o Talmud descreve, Lucas fala que os discípulos enxergam isso. Então quem tinha enxergado isso até então? Moisés, no Monte Sinai. Moisés desceu, contou para o povo como que foi que isso aconteceu, isso foi passando de geração em geração. Nesse dia, o processo repete. Eles estão olhando e tem essas línguas aparecendo lá no local onde eles estavam reunidos. Então apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. O que acontece nesse momento aqui? Algumas dessas pessoas que estão reunidas ali, elas estão sendo batizadas no Espírito Santo, nesse momento aqui, pela primeira vez. Eles estão recebendo o Espírito Santo pela primeira vez na vida deles. Eles nunca tinham tido essa experiência, nunca tinham recebido, e a partir de agora o Espírito Santo estaria derramado sobre toda a carne, estaria à disposição de todas as pessoas para o batismo com o Espírito Santo. Mas todas as pessoas que estavam ali, inclusive aqueles que já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, já tinham recebido o Espírito Santo lá em João capítulo 20, há 50 dias atrás, quando Jesus ressuscitou e soprou o Espírito Santo sobre eles, recebem o batismo de fogo, que é o cumprimento da profecia de Jeremias. Eles têm nesse momento a nova aliança acontecendo, sendo imprimida na mente e no coração deles a lei de Deus, a vontade de Deus. E qual que é a expressão que eles vão usar para explicar isso aqui? Eles vão usar a expressão cheios do Espírito Santo. O que acontece a partir daqui, dessa situação? Em relação ao Espírito Santo, passa a ter... Até aqui ficou tranquilo, gente? Deu para entender essa construção? Ok? A partir daqui, o que vai acontecer? Que a gente vai observar. Passa a ter duas relações a ação do Espírito Santo. A primeira relação... E aí a gente tem o Pentecostes como sendo a dádiva da lei, só que agora na mente e no coração. É o cumprimento da profecia de Jeremias 31. O que nós vamos ter aqui agora? Dentro dessa construção. Nós vamos ter, a partir do Espírito Santo, dois batismos. Nós vamos ter o batismo no Espírito, que, como a gente viu na aula anterior dessa matéria aqui, é dado a todos os crentes, no momento da conversão, no momento que a pessoa aceita Jesus, e que vem ou traz consigo pelo menos um dom. E Paulo fala sobre esses dons em Romanos capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 12, em Efésios capítulo 4. Se a gente juntar esses três textos, nós temos 19 dons do Espírito Santo aparecendo ali ao todo. A gente sabe que não são só esses, lá no Antigo Testamento cita outros dons também, e o objetivo de Paulo não era escrever uma lista dos únicos dons do Espírito Santo, mas falar de dons que a igreja de Roma experimentava, ele fala alguns ali, aí ele sabe que a igreja de Corinto está experimentando outros tipos de dons, ele fala outros tipos de dons ali. Para a igreja de Éfeso, ele sabe que eles precisam de outros tipos de dons, ele fala de outros 5 tipos de dons ali. Então Paulo sabe que o Espírito Santo dá vários tipos de dons. Então isso aqui significa salvação significa dons para testemunhar. E isso aqui é para todo crente. Então, se a pessoa fala em línguas ou não, vai estar incluído aqui também, cura ou não está incluído aqui, prega ou não está incluído aqui, dá aula ou não está incluído aqui, aconselha pessoas ou não está incluído aqui, todos os dons.
eles estão incluídos aqui. Mas existe um outro batismo, que é o batismo no fogo, que decorre dessa ação do Espírito Santo, do Consolador que Jesus envia, porque é Jesus que batiza no Espírito Santo e no fogo, ele faz isso através do Espírito Santo, que vai concluir a nova aliança, desculpa, que é um batismo para santificação. Vamos abrir lá em Gálatas. Quando Paulo vai falar sobre isso, as expressões que ele vai utilizar, elas são expressões ligadas a ser cheio e vão ser expressões ligadas a fogo. Então olha só como é que ele vai falar aqui, ó, capítulo 5, versículo 16. Ele fala assim, ó: eu digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou o desejo da carne. Então o que ele está falando? Existe uma forma de você ter a mente de Deus impressa na sua mente e no coração, que ela vai anular a sua carne. E ela vai anular a sua prática dessas cobiças, desses desejos da carne. Ele fala aqui no versículo 17, porque a carne ela luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Então, por que eu tenho que andar no Espírito? Ele fala, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, o que ele está falando? Que se a gente atinge essa situação do batismo no fogo, eu não preciso mais me preocupar com a lei que está escrita, porque a lei vai passar a estar dentro de mim, na minha mente e no meu coração. Então eu não preciso mais que alguém chegue para mim e fale assim, você não pode matar. Não matar passa a fazer parte de mim, ou estar dentro de mim. Fica à vontade. Não, bem tranquilo. Nós estamos em Gálatas capítulo 5. Então, se a lei diz assim, não pratica pecados sexuais, e eu tenho que ficar me esforçando para não praticar esses pecados, se eu estou com esse batismo aqui, não, isso já está dentro de mim. Eu já não quero mais desagradar a Deus ou algumas pessoas por causa desses pecados. Então Paulo vai falar sobre isso, ó. Ora, as obras da carne, elas são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Mas o fruto, no 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha o que ele está falando. Que quando a pessoa ela recebe esse outro batismo, no processo de santificação dela, o Espírito Santo desenvolve um fruto na vida dessa pessoa. Fruto, na Bíblia, sempre é sinônimo de trabalho, de resultado de um trabalho. Então, o resultado do trabalho na vida dessa pessoa, o fruto, é que essa pessoa vive uma vida de amor. Então, não precisa ter um mandamento que fala assim, você tem que amar, tem que amar. E a pessoa, eu te amo em Cristo Jesus, eu estou tentando te amar aqui, não sei o quê. Não, você passa a amar. Você não precisa de buscar paz, você passa a ter paz. Você não precisa se esforçar para um ato de bondade com alguém, você passa a ser bom. Você não precisa ficar enlouquecido tentando controlar seu corpo, você passa a ter domínio próprio. Por quê? Porque a lei está impressa na mente e no coração. Ela não é mais uma coisa do lado de fora que você fica correndo atrás de fazer aquilo ali. Aquilo ali agora faz parte
da sua vida. É algo natural. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Todos os espaços da sua vida passaram a ser ocupados pelo Espírito Santo. Na verdade, nós estamos propícios a todos os dias, todo momento a pecar. Então, o fruto seria, quando a gente se depara com o pecado, o Espírito Santo te traz a memória, é pecado. Né? Isso o Espírito Santo faz porque ele já habita em você com todos os crentes. Ele faz isso. Esse fato aqui seria um ponto que, assim, porque você se encheu do Espírito Santo, quando você se depara com o pecado, você olha e fala assim, é óbvio que eu não vou fazer isso aqui. E aí Paulo vai falar sobre essa situação, por quê? Porque isso aqui é permanente. O Espírito Santo só sai de você se você apostata da fé. Se você desvia, se você fala assim, não quero saber de Deus mais, quero viver minha vida do meu jeito, da minha cabeça. Aquilo que a gente viu acontecendo com Saul, quando o Espírito Santo então saiu de Saul. Às vezes você pode estar em pecado e aí o Espírito Santo ainda está em você. Como a gente viu com Davi, que estava pecando Batseba, matou Urias, o Espírito Santo não saiu dele. Né? Então, ter o Espírito Santo é uma coisa mais permanente. Enquanto você tem a sua salvação, você está caminhando com Deus, você tem o Espírito Santo. Estar cheio é que é uma coisa que pode acontecer num dia, numa semana, num mês, mas de repente no outro mês você esvaziar. O Espírito Santo ainda está em você, mas você se esvaziou do Espírito Santo. Então, por exemplo, quando Paulo vai escrever Efésios, e isso aqui tem a ver com batismo no fogo, não com batismo no Espírito Santo. Quando ele vai falar em Efésios, por exemplo, ele chega lá no capítulo 5, ó. Capítulo 5, ele começa falando com o pessoal assim, ó. Lá no versículo 1, por exemplo, ele começa falando assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo se amou e se entregou por nós. Versículo 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Ó, ele está falando aqui, gente, vocês têm que amar, vocês precisam se purificar, cuidar com os pecados impuros. Lá no versículo 5, sabeis, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo. Ele está falando com crente. Então, os crentes que estavam cometendo pecados, eram batizados no Espírito Santo, estavam salvos, mas estavam cometendo pecados. E que aí cometiam pecado porque ele estava lutando contra a carne dele. Ele estava assim, puxa, hoje eu perdi a minha batalha contra o pecado. Amanhã eu vou tentar vencer. Chegava amanhã, ele vencia. O Espírito Santo falando com ele, cara, não vai. O cara, tá, eu vou dar ouvido ao Espírito Santo, não vou. Mas ele está numa luta em relação a essa situação. Mas aí ele continua falando aqui no versículo do 4 em diante, ele continua falando de pecados, abandona esse pecado, abandona aquele, não sei o quê, até o momento que ele chega aqui no versículo 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Ó, ele está falando de uma coisa da mente. Não se torna burro, se a gente fosse colocar na nossa linguagem. Insensato é burro, é idiota. Né? Não seja imbecil. Não seja imbecil, mas procure compreender qual que é a vontade do Senhor. O que ele está falando? Ele está falando de algo que precisa acontecer na mente. Cara, troca a sua cabeça. Aí ele explica, ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que ele está falando? Ele está falando para uma igreja que tem o Espírito Santo, que as pessoas estão salvas, têm dons para testemunhar, todo crente lá recebeu o Espírito Santo, mas não estão cheios do Espírito Santo. Por alguma razão, ou nunca foram cheios, ou foram e perderam por algum motivo. E ao invés de eles estarem conseguindo ter vitórias fáceis contra o pecado, eles estavam lutando contra o pecado. Ao invés de eles estarem conseguindo viver assim, nossa, estou vivendo para Deus aqui diariamente, focado nas coisas de Deus, não sei o quê, eles estavam ali, puxa, eu não posso cair, eu não posso pecar, eu não posso errar, manutenção.
Não, tensão. Estava Vivia numa tensão. Uma tensão De não faz isso, não faz aquilo e não sei o quê. Por quê? Porque eu não faz isso, não faz aquilo, é a lei que está do lado de fora. E beleza, você precisa que a lei te diga, não faz isso ali, você tem que se esforçar para não fazer. Mas o que ele está falando aqui existe um outro nível que você pode jogar isso para dentro, que você vai estar tão ocupado do Espírito Santo na sua vida, que você não tem tempo para pecar. Você não tem mais tempo para essas coisas. Meio que essas outras coisas vão perder na graça. Porque você está tão cheio da graça de Deus, que você pensa assim, cara, eu vou trocar essa vida de plenitude por 1 hora aqui de um pecado? Ou, sei lá, por um momento de um pecado? Ou, sei lá, por dinheiro? Ou por mulher? Ou homem? Ou é isso que está acontecendo nesse texto aqui. Que é o que Paulo vai falar também, ó, vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ó. O que ele vai falar aqui no versículo 19? Não apagueis o Espírito. Ele usa uma linguagem que remete ao fogo. Por quê? Porque é possível que a pessoa crente, batizada no Espírito Santo, salva com dons, apague o Espírito Santo. Perca o fogo do Espírito Santo. E aí volta a tentação, volta a luta contra o pecado, volta essa tensão, volta a vida de manutenção, volta um dia eu consigo testemunhar e fazer uma coisa para Deus, outro dia eu cometo um pecado, tenho que ir lá e me arrepender, no dia seguinte eu consigo voltar e fazer uma outra coisa para Deus, porque eu tenho o Espírito Santo, ele me abandonou. Mas no outro dia eu estou de novo ali envolvido com a questão do... E essa vida. Então, isso aqui é para alguns crentes. Que é esse processo que esse depende da gente. O quanto você vai se encher do Espírito Santo. Aí esse depende da gente. Eu posso viver uma vida com meio Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, vazio do Espírito Santo. Essa é uma decisão que a gente pode tomar. Eu posso ter um ano que eu falar, puxa, esse ano eu fui cheio do Espírito Santo. Aí eu relaxo, começo a cuidar de trivialidades. No ano seguinte eu perco essa plenitude do Espírito Santo. Aí no ano seguinte eu me vejo lutando contra coisas que eu pensei que eu já tinha vencido há um tempão atrás. Né? Por quê? Porque não é a gente que venceu. Tinha sido o Espírito Santo em nós que tinha vencido aquilo ali, anulando a nossa carne. Esse é o batismo com fogo. Que Jesus também quer que a gente seja batizado com ele. Que a gente experimente isso aqui na vida da gente também. Deu para entender isso aqui, gente? Eu nunca tinha escutado falar batismo no fogo, assim, mas deu para entender perfeitamente, né? Eu tinha como isso na relação como se fosse o batismo no Espírito Santo, né? Assim, tudo isso, né? E tu vê que tem... Então, é uma coisa só. Exatamente, eu nunca tinha escutado sobre isso. Muito interessante. Eu, na verdade, aprendi que ser cheio do Espírito Santo de Deus era falar em novas línguas e, tipo, ter aquele momento ali, meu Deus, eufórico e tal. Era o batismo no Espírito Santo. Era o batismo no Espírito Santo. É isso que eu aprendi, né? Mas ficou bem claro. E aí você vê isso aqui não é uma coisa que vai acontecer num culto. Sim. Vai acontecer num momento. Isso aqui pode ficar a sua vida inteira. Ou pode acontecer um ano inteiro. Isso é a parte do dia a dia. E do crescimento teu também na fé. Eu acho que isso, né, tem muito a ver com isso, né? Eu fiquei pensando nisso que tu falou, né? Claro, são várias coisas, né? Que é aquilo que tu não ter mais a luta do negócio que tu sempre lutou contra, né? Tipo, eu sei que tem aquilo ali, mas beleza. Isso já não interfere mais. Exatamente. Porque se a gente for olhar todas as passagens bíblicas que vão tratar desse assunto aqui, nenhuma menciona dom.
Em nenhum momento Paulo vai falar em línguas, curar, fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Ele fala sobre dom aqui em cima. Mas toda vez que ele vai lidar com essa questão, como é que você trata a pessoa quando ela te irrita, como é que você trata a pessoa que você não gosta, como é que você trata a pessoa que você gosta, como é que você trata as suas tentações pessoais, como é que você trata a sua vida com Deus, tudo é o cotidiano, tudo é o dia a dia. Faz muito sentido, porque agora entendendo sobre o tempo que eu vivi ali, antes que eu falei que eu não me congregava, eu tinha certeza que eu estava com Deus, o Espírito Santo de Deus estava na minha vida, mas tinha muitas coisas que eu fazia, não que atrocidades, eu estou dizendo algumas coisas que eu fazia que eu não me condenava, eu vivia naturalmente pela forma que eu interpretava, né? Até que a gente conheceu, enfim, começou a abrir minha mente, isso foi muito sentido sobre essa questão, que hoje tem coisas que antes eu fazia que hoje não tem sentido nenhum, não tem vontade nenhuma, isso são coisas que ficou para trás e não tem graça alguma, realmente. Porque quando você vai dando espaço para o Espírito Santo na sua vida, ele vai ocupando as áreas da sua vida, da sua mente, do seu coração, né? Do que você pensa, do que você sente. De repente você está pensando o que o Espírito pensa, daqui a pouco você está sentindo o que o Espírito sente. O mundo ganha uma nova cor, uma nova forma da gente encarar as coisas.